Quero agradecer a oportunidade, de poder apresentar nosso trabalho na 7ª jornada de etnomusicologia e no 5º colóquio amazônico de etnomusicologia, Obrigado pela aceitação do nosso texto. Meu nome é Alexandre, estou sob a orientação de Jefferson Thiago e venho falando daqui de Roraima, Eu sou da Universidade Federal de Roraima e o nosso trabalho que vamos apresentar é um breve relato histórico de 2 gêneros musicais da região norte do Brasil e o uso do contrabaixo. Esse trabalho traz um recorte do primeiro capítulo do trabalho de conclusão de curso em música, realizado na Universidade Federal de Roraima, e tem como objetivo principal a proposição de um material educativo para a formação de contrabaixistas com base em 4 gêneros musicais da região norte do Brasil. Ele apresenta um breve relato histórico de 2 gêneros musicais da região norte e o uso do contrabaixo elétrico, objetivando o alargamento de referenciais tratando da música da região norte e ao mesmo tempo a sua valorização. A metodologia empregada é de cunho qualitativo e para isso utilizamos as ferramentas metodológicas como a revisão bibliográfica e entrevistas semi-estruturadas a fim de obter informação para a nossa pesquisa. Com esse trabalho buscou-se mostrar um pouco da nossa construção do conhecimento, tendo a intenção de ampliar a discussão e a produção científica relacionada à música na região norte e o contrabaixo. A região norte ela compreende a maior região territorial do Brasil, onde tudo é grande proporção, Rios são imensos, Uma larga floresta, municípios com grande extensão territorial, tempo de deslocamento também, muito tempo de uma localidade para outra, movimentação comercial também, entre outros pontos diferenciados, Também uma região fronteiriça, com países sul-americanos como a Bolívia, Colômbia, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, além da fronteira com o departamento ultramarino francês, Guiana Francesa. É uma região culturalmente rica de saberes, fauna, flora e de proporções criadas pelos seus habitantes naturais e que ali resolveram criar raiz. Dessa forma, sua cultura é sempre dinâmica, pois o ser humano tem a capacidade de questionar os seus próprios hábitos e modificá-los. Nesse sentido, as culturas estão sempre em mudanças e adaptações de seus costumes. Sabendo que existem 2 tipos de mudança cultural, uma que é interna, resultante da dinâmica do próprio sistema cultural, e a segunda que é o resultado do contato de um sistema cultural com o outro. O ato de escutar e fazer música demonstra as mudanças culturais vivenciadas pela sociedade e as suas influências de outros povos, mas certas características acabam por estar sempre presentes. Esses são os elementos característicos gêneros. Entendemos que o termo gênero nos remete à generalização, isto é, quando falamos em gênero musical, estamos falando de um termo que engloba ou generaliza determinado tipo de manifestação musical em toda a sua possível amplitude. Isso implica formas, estilos, tradições da sociedade que está envolvida, elementos agregados e tudo que pode caracterizar o gênero musical. Ainda no entendimento sobre o gênero musical, Monteiro afirma que uma comunidade ou um povo utiliza uma manifestação musical para se expressar, passando esse a ser uma espécie de portal de entrada da sua cultura, seus costumes e forma de expressão em seu cotidiano. E diante das diversas manifestações musicais que existem em nosso país, podemos perceber a carência de materiais ou resíduos das músicas da região norte, da música do norte. Nesse sentido, buscando uma formalização dessas expressões como uma forma de expressar o que está ligado à cultura do norte, abordamos sobre as limitações desse trabalho, da quantidade de páginas, de palavras, um breve relato histórico de 2 gêneros musicais da região norte do Brasil e o uso do contrabaixo elétrico. O
primeiro gênero é a ciranda de Manacapuru, que é diferente das cirandas tradicionais do Nordeste, né? É uma manifestação musical, cultural, né? Da cidade de Manacapuru, do estado do Amazonas, que assim como Parintins organiza um festival que possui todo um enredo do gênero que é apresentado durante o espetáculo, né? Atualmente, 3 cirandas formadas nas escolas de Manacapuru nos anos de 1980 se transformaram em grandes agremiações. Elas são a Flomatizada, Guerreiros Mura e a ciranda tradicional, que juntas elas promovem o festival com apoio da Prefeitura de Manacapuru e o governo do estado do Amazonas. Ciranda de Manacapuru, né, a formação instrumental de seus instrumentos compõe-se de atabaque, bongô, pandeiro, surdo, de marcação, bateria, ganzais e os instrumentos harmônicos tem-se o cavaquinho, o violão, teclado e o contrabaixo. Conforme Monteiro ainda, né, a dança da ciranda tem um certo grau de complexidade para se dançar, né? Os dançarinos ficam dispostos tematicamente em filas e rodas ou círculos, né? Isso implica uma característica do gênero, que é a forte ligação com a dança, né? 2 elementos que caminham junto, a música e a dança, não muito diferente do gênero musical da lambada, né? Que também tem essa forte ligação com a dança, em sua generalização, né? A lambada é um gênero musical do estado do Pará que recebeu grande influência das músicas caribenhas, da música caribenha, uma mistura de carimbó, merengue e siriá, e que se deu a partir da inserção de instrumentos eletrônicos na música paraense, como a guitarra, o teclado e o contrabaixo elétrico. Lembrando que o estado do Pará recebeu muitas influências do país caribenho, né? Que segundo Nascimento, um dos fatores que indicam essa influência caribenha na região é o porto marítimo. O primeiro é o porto marítimo feito para a escoação do látex, né, no auge do período da borracha, e o segundo é o rádio, né, onde a população local recebia frequências de rádios caribenhas, né. Esses rádios chegavam através de frequências moduladas AM. A lambada dá seus primeiros sinais de surgimento e desenvolvimento em meados de 1950 e 1960, na cidade de Barcarena e posteriormente em Belém, com o lançamento de 2 LPs já na década de 1970, né? Lambadas Quebradas volume 1 e volume 2 do Mestre Vieira, né? Dando visibilidade a esse tipo de música. A lambada teve grande repercussão nacional e internacional na década de 1990, diante do novo movimento surgido e do grande mercado fonográfico. A nova lambada, assim conhecida, né, que já tinha como protagonista a voz e não mais o instrumental, né. Assim como no carimbó, a lambada possui a formação instrumental bem parecida, né. Recorrente entre os dois a guitarra elétrica, o teclado, contrabaixo elétrico, bateria, trio de metais, agogôs, congas e maracas, né, e djembes. Então podemos notar a presença do contrabaixo nesses 2 gêneros musicais, né? O contrabaixo ele foi inspirado na guitarra elétrica, além de possuir um formato diferente do contrabaixo acústico, mas ele tem a mesma lógica de afinação. O contrabaixo elétrico ele veio substituir o acústico e facilitar a transportação para os shows de bandas, né? Contrabaixo elétrico, né? A guitarra baixo elétrico, simplesmente baixo elétrico, né? Batizando de Precision, já que os traços em sua escala de 34 polegadas permitia precisão nas notas e rapidamente tornou-se conhecido entre os músicos, passando a ser chamado por eles de Fender Bass por algum tempo. Com sua função rítmica harmônica, o contrabaixo elétrico faz a conexão do som rítmico da bateria com a harmonia, né? Ele fica entre os dois ali.
O contrabaixo tem como uma das funções principais o preenchimento musical, onde imprime força, ênfase na harmonia e fundamento rítmico. Ele é um instrumento recorrente na formação das bandas desses dois gêneros, como eu já falei, como já vimos. E nessa pesquisa que realizamos, focamos especialmente no contrabaixo elétrico e nas levadas presentes no tocar do instrumento. Um dos entrevistados na pesquisa, né, disse que a presença do contrabaixo elétrico traz apoio rítmico dentro desses gêneros, além de trabalhar a parte harmônica e melódica. Lembrando que o instrumento veio fazer parte das formações desses grupos e de bandas desses gêneros já no final do século XX, com a modernização e a inserção de outros instrumentos na formação desses gêneros, né? E as levadas de contrabaixo elétrico são conhecidas por vários nomes, né? Condução, base, linha, groove, swing, e elas são nada mais do que padrões de acompanhamento que se repetem dentro de uma música de determinado gênero musical. Podemos perceber na fala de outra entrevista a relação intervalar predominante nessas levadas. Uma das entrevistas, né? A questão aí é uma coisa legal nas levadas desses ritmos. É muito explorada a tônica e a quinta. É também difícil você destacar isso, né? Que às vezes você perde até a identidade da música quando você tira essas notas aí. Essa combinação intervalar é uma característica da música tonal, né? De sempre estar em tensão e repouso. Isso perpetua também nesses dois gêneros musicais abordados, na ciranda e manacapuru e na lambada, né? Assim servindo, e essa questão intervalar ela serve de guia para as levadas nesses gêneros. Então percebemos que o contrabaixo nesses dois gêneros musicais ele assume uma função fundamental, que é dar preenchimento entre a parte percussiva com a harmonia, fazendo um elo entre as duas, né? A harmonia e a parte percussiva. Ele imprime peso, dando sustentação rítmica e movimento para as músicas, elementos folclóricos. Consequentemente, ela carrega em si tradições de seu povo, entretenimento e lazer, né? Tem um sotaque particular no vocabulário regional e se usa muito de palavras indígenas ou palavras que retratam a sua fauna e flora, e usa de instrumentos típicos da região também, mas que também ganha muitas influências do mundo globalizado, que é o caso da inserção do contrabaixo. E é isso. Revisar no passado para se construir no presente, construir o presente e trazer perspectiva para o futuro. Foi assim que desenvolvemos esse capítulo, né? E trazemos aqui o recorte, né? Então foi assim que buscamos a leitura dos referenciais teóricos para a construção do conhecimento, com a intenção de ampliar a discussão e a produção científica da temática, e também conceituar à luz de autores o significado da proposta dessa pesquisa durante o fim da graduação, né? Agradecemos novamente, né, a oportunidade de apresentar esse trabalho. O e-mail, né, o meu e-mail é aleixovasco@hotmail.com, e quero dizer que estamos abertos a perguntas e discussões sobre a temática, né? Muito obrigado a toda a organização do evento. Obrigado de coração.